O motorista da princesa Diana acaba de quebrar o silêncio, e suas declarações chocaram a todos durante sua primeira entrevista ao vivo na televisão desde o acidente. Colin Tebbutt, que regularmente dirigia para Diana, se abriu sobre seus sentimentos e experiências após a traumática morte da princesa. O que ele revelou não apenas aumentou a polêmica e o trauma que ainda existem em torno do acidente, mas também aprofundou o sentimento de luto que ainda ressoa naqueles que eram próximos a ela. Fique ligado se quiser descobrir os novos detalhes da morte da princesa, que surgiram mesmo depois de 27 anos. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A morte de Diana. A trágica morte da princesa Diana em um acidente de carro em Paris há 27 anos abalou o mundo inteiro. Diana, junto com seu namorado, Dodi Fayed, e seu motorista Henri Paul, perderam suas vidas no túnel Pont de l'Alma. O único sobrevivente do acidente foi o guarda-costas de Diana, Trevor Rees-Jones, que sofreu ferimentos graves. As investigações francesas revelaram que o acidente foi causado por Henri Paul, que estava dirigindo embriagado, sob influência de álcool e medicamentos controlados. Apesar das primeiras notícias indicarem que Trevor Rees-Jones também havia morrido, ele sobreviveu porque era o único que estava usando o cinto de segurança. A tragédia provocou uma onda de tristeza sem precedentes em todo o mundo, com milhões de pessoas lamentando a perda da amada princesa. Em 2008, um inquérito britânico concluiu que a morte de Diana foi o resultado de um assassinato que resultou da condução grosseiramente negligente do motorista Henri Paul e do assédio dos paparazzi que estavam seguindo o carro. A família real enfrentou críticas por sua resposta à morte de Diana, e o interesse do público em sua vida e legado permanece forte até hoje. O momento da revelação. Mais de 20 anos desde a tragédia, Colin Tebbutt, o motorista habitual da princesa Diana, compartilhou seus sentimentos em uma conversa franca em um programa de televisão. Visivelmente emocionado e contendo as lágrimas, ele falou sobre os acontecimentos daquela noite e a culpa que sente até hoje. Colin expressou profundo pesar por não ter conduzido Diana pessoalmente naquele dia, porque acredita que se ele estivesse ao volante, o resultado poderia ter sido diferente. A primeira coisa que Colin revelou em sua entrevista foi o momento arrepiante em que ele soube do acidente que mudaria para sempre sua vida. Ele se lembra vividamente da noite quando estava na cama com sua esposa e o telefone tocou. Inicialmente, a ligação parecia comum, mas rapidamente se transformou em um pesadelo quando sua esposa lhe entregou o telefone, dizendo para ele se sentar na cama para atender a ligação. Do outro lado estava um colega do castelo de Balmoral, a residência da família real britânica, que informou a Colin que a princesa Diana havia se ferido em um acidente de carro. Colin foi incentivado por seu colega a ligar a televisão, onde ele viu a trágica notícia sendo transmitida. A gravidade da situação o atingiu fortemente enquanto ele observava os eventos devastadores se desenrolarem diante de seus olhos. Após se vestir rapidamente, Colin foi até o Palácio de Kensington, com sua mente ainda acelerada por uma mistura de emoções: choque, pesar e uma profunda sensação de desamparo. Ao relembrar esses acontecimentos aos anfitriões do programa, Kate Garraway e Ben Shepherd, as emoções de Colin eram visíveis. Ele lutou para conter as lágrimas ao descrever o momento em que percebeu a real gravidade da condição de saúde da princesa Diana. A viagem a Paris. Colin Tebbutt foi informado inicialmente que a princesa Diana havia se ferido, mas ele logo recebeu as notícias mais devastadoras. O secretário particular da princesa revelou a verdade comovente de que Diana havia morrido. Esse contraste entre as declarações públicas iniciais e a dura realidade aprofundou a dor de sua perda. Robin Cook, então secretário de Relações Exteriores, havia declarado na televisão apenas que ela estava ferida, o que ainda trazia um pouco de esperança, mas a confirmação oficial de sua morte exacerbou a tragédia para todos os envolvidos. Após esta revelação de quebrar o coração, Colin foi incumbido do dever solene de trazer o corpo da princesa Diana de volta para a Inglaterra. A enormidade dessa responsabilidade ficou clara, pesando sobre ele enquanto ele se preparava para a viagem a Paris. No entanto, a viagem em si foi repleta de desafios, tanto logísticos quanto emocionais.
Uma das horas mais sombrias para Colin foi visitar o local onde o corpo da princesa Diana estava. A sala era fria e clínica, muito longe do glamour e do carinho do público que sempre envolviam a princesa. Vê-la deitada ali, alguém que ele admirava e respeitava, era inacreditável e comovente. Mas apesar das emoções avassaladoras, Colin permaneceu calmo e focado na sua missão. A cena no hospital. A jornada de Colin Talbot até Paris foi mais do que apenas uma viagem. Como motorista oficial da princesa Diana, ela não era apenas sua empregadora, mas alguém com quem ele se importava profundamente. A notícia de sua trágica morte impactou o mundo todo, e Colin se viu lançado em um turbilhão de eventos e emoções após sua chegada à capital francesa. A chegada a Paris representou desafios imediatos para Colin, especialmente com a barreira linguística. Ele não falava francês, mas felizmente a sua esposa, fluente no idioma, estava ao seu lado dando um apoio inestimável. Este apoio revelou-se crucial enquanto ele navegava pelas ruas desconhecidas da cidade e procurava a embaixada. Apesar das dificuldades, Colin ficou grato ao ver o rosto familiar do brigadeiro Ritchie, um militar que ele conhecia do serviço de proteção da princesa Anne e que ofereceu seu apoio durante aquele período. A gravidade da situação ficou aparente quando Colin se dirigiu ao hospital para onde a princesa Diana havia sido levada após o acidente. O hospital, normalmente um local de cura, foi transformado em um foco de atenção internacional e luto coletivo. O primeiro andar, onde Diana havia sido tratada, estava lotado por uma mistura de funcionários da equipe médica e curiosos em geral. Quando Colin falou sobre o que aconteceu no hospital, ficou muito claro como a morte da princesa Diana impactou todos os tipos de pessoas. O mundo estava unido na mesma dor e o hospital tornou-se um símbolo dessa tristeza compartilhada. Apesar de tudo o que estava acontecendo, o compromisso inabalável de Colin em ajudar a família da princesa Diana e prestar homenagem à sua memória veio à tona, mostrando o quanto ele se importava com a princesa. Medidas práticas e proteção da privacidade. O que chocou a todos sobre o papel de Colin em trazer o corpo da princesa Diana de volta para a Inglaterra foi o delicado equilíbrio entre praticidade e respeito que ele demonstrou. Em meio a seus próprios sentimentos esmagadores de culpa e responsabilidade, Colin se viu navegando em um mar de desafios. Considerando a gravidade da situação, ele admite que foi extremamente difícil. Com o coração pesado e grande reverência por um indivíduo que ele tinha na maior estima, Colin embarcou nesta tarefa vendo-a como mais do que apenas uma obrigação profissional. Era uma missão de vida. Em meio à sua dor, Colin foi encarregado de lidar com detalhes práticos que muitas vezes são esquecidos durante momentos tão emocionais como aquele. São ações que podem não ocorrer àqueles que estão sobrecarregados pela tristeza. Ele enfatizou a importância de preservar a dignidade e a privacidade da princesa Diana, especialmente nas condições sufocantes da sala onde seu corpo foi colocado. Refletindo sobre a experiência, Colin compartilhou como foi difícil e emocionante vê-la deitada em uma cama, em vez de em um ambiente mais frio como o de um necrotério. Enquanto ele estava dentro da sala, ele notou pela janela algumas pessoas em um telhado próximo. Temendo que fossem da mídia ou curiosos tentando ver a princesa Diana, ele se sentiu compelido a agir rapidamente. Preocupado em preservar sua privacidade, e apesar de saber que isso aumentaria a temperatura da sala, Colin usou cobertores para cobrir as janelas, uma vez que não havia cortinas na sala. Ele explicou a necessidade da solução improvisada, enfatizando a importância de proteger as janelas para evitar qualquer imagem não autorizada. A privacidade era fundamental para Colin, que estava determinado a fazer de tudo para garanti-la. Ele continuou o relato mencionando que providenciou alguns ventiladores para resfriar a sala abafada. Embora o calor extra fosse um desafio, Colin sabia que proteger a privacidade e a dignidade da princesa Diana vinha em primeiro lugar. O profissionalismo de Colin. Certamente todos vocês sabem o quanto as pessoas amavam a princesa Diana. Seu carinho, graciosidade e compaixão tocaram inúmeras vidas, incluindo as de seus funcionários, como Colin Talbot, que teve o privilégio de trabalhar em estreita colaboração com ela. Colin foi testado durante momentos comoventes, como quando a notícia da morte de Diana foi divulgada pela primeira vez. Apesar de seu profissionalismo, ele admitiu um breve lapso quando notou o movimento sutil de seus cílios e cabelos causado pelo ventilador. Mesmo com a formalidade de seu relacionamento profissional, Colin compartilhou boas lembranças de seu tempo juntos, especialmente de suas conversas no carro. Ele relembrou o lado alegre da princesa, que a tornava alguém acessível para todos ao seu redor. Quando Colin falou sobre como eles se davam bem, enfatizando que não haviam brigado em seus 2 anos de trabalho para ela, ficou claro que ele admirava Diana.
Esse respeito e compreensão mútuos dizem muito sobre o caráter de Diana e o impacto positivo que ela teve sobre aqueles que encontrou durante sua vida. Informações sobre o acidente. Na continuação da entrevista, Colin decidiu quebrar o silêncio e acabou chocando a todos com detalhes ainda mais profundos sobre a noite fatídica do acidente que ocorreu no túnel Pont de l'Alma, em Paris. Enquanto Ben Shepherd fazia as perguntas, questionando se a velocidade do carro teve algum papel, Colin rapidamente interrompeu, explicando que o inquérito havia examinado minuciosamente esse aspecto. Ele enfatizou que a velocidade foi um assunto amplamente examinado durante a investigação e que, apesar dos exames minuciosos, outras questões ainda ficaram em aberto. Como poderia ocorrer um evento tão trágico? Que fatores contribuíram para o acidente? Colin, em seguida, compartilhou uma história pessoal que esclareceu a natureza desafiadora de dirigir naquele túnel. Ele lembrou como o formato do túnel, particularmente devido às estações de trem próximas a ele, pode criar uma ilusão de ótica devido ao movimento dos trens. Esse fenômeno, ele explicou, pode levar os motoristas a se sentirem como se estivessem indo muito rápido, quando na realidade não estão. Isso pode levar a possíveis percepções equivocadas e desorientação, especialmente em um ambiente desconhecido e tenso como o túnel. Enquanto a entrevista continuava, Ben Shepherd pressionou por mais detalhes, ansioso para descobrir quaisquer detalhes perdidos da história. Colin, sempre atento e meticuloso, mergulhou mais fundo nos acontecimentos daquela noite fatídica. A voz de Colin mostrava os sinais de tristeza ao descrevê-la como uma situação onde tudo parecia conduzir ao pior. Ele explicou que o formato do túnel, combinado com a perseguição dos paparazzi, criou uma situação que era difícil de navegar, mesmo para um motorista experiente. Ben ouviu atentamente, absorvendo todos os detalhes. A conversa passou de uma simples entrevista para uma análise complexa dos fatores em jogo naquela noite. Intervenção médica e reanimação mal-sucedida. A entrevista de Colin Tebbutt também trouxe mais detalhes sobre a intensa pressão e as decisões difíceis enfrentadas pela equipe médica que esteve presente nos críticos momentos finais da princesa. Colin lembrou-se do momento em que o Dr. Monsef Daman, uma figura-chave no atendimento de emergência da princesa Diana, compartilhou um relato comovente dos desafios que eles enfrentaram no Hospital Petit-Salpêtrière. O Dr. Darman conta sobre os esforços frenéticos dos paramédicos para estabilizar a princesa Diana no local do acidente, o que já demonstra a gravidade de sua condição antes mesmo de ser transportada de lá. Ao chegar ao hospital, as radiografias revelaram um sangramento interno grave, que exigia intervenção médica imediata e intensiva. Apesar de terem dado o seu melhor nos esforços para salvá-la, a equipe médica enfrentou uma batalha difícil para controlar o sangramento e estabilizar sua saúde. Apesar da ampla experiência da equipe e dos esforços incansáveis, eles não conseguiram impedir o resultado final. Isso os deixou assombrados pela percepção de que não foram capazes de salvá-la. Em uma entrevista de junho de 2021 ao jornal britânico Daily Mail, o Dr. Darman falou abertamente sobre o pesado fardo que ele carrega com essa experiência. Quando é uma princesa e você acompanha seu funeral junto com bilhões de outras pessoas e foi você que tentou salvá-la, isso obviamente marca você. A perda da princesa Diana impactou profundamente o Dr. Darman e seus colegas, todos envolvidos nos cuidados fornecidos a ela. Após os eventos, eles continuaram a lidar com fortes sentimentos de fracasso e uma imensa tristeza com o resultado final. Apesar do fim trágico, é essencial reconhecer a dedicação de profissionais médicos como o Dr. Darman. Seus esforços incansáveis e compromisso inabalável em salvar vidas mostram sua compaixão e habilidade. Mas, infelizmente, há casos em que não há salvação, como foi o caso da princesa Diana, cujo estado crítico havia se agravado demais. Era algo que já estava além do controle da equipe médica, o funeral da princesa Diana. O que Colin não sabia era que o funeral seria um desafio muito maior para ele do que imaginava. O funeral da princesa Diana seria a maior e mais solene cerimônia da qual ele já havia participado, apesar de sua vasta experiência em tantos outros eventos formais da família real. O funeral de Diana, a princesa de Gales, foi um evento monumental que cativou o mundo. Ele começou com uma nota sombria no sábado, 6 de setembro de 1997, às 9h08 da manhã em Londres, com o toque dos sinos da abadia de Westminster sinalizando a saída do cortejo do Palácio de Kensington. O caixão, carregado em uma carruagem por cavaleiros da tropa real, atravessou o Parque Hyde até o Palácio de São Jaime, onde o corpo de Diana foi velado por 5 dias antes de ser levado ao Palácio de Kensington.
A bandeira da União, no topo do palácio, foi baixada a meio mastro, um símbolo comovente de luto para a nação. Apesar das incertezas sobre se Diana receberia um funeral com honras reais após sua perda recente de status junto à realeza, a cerimônia oficial foi de fato conduzida na abadia de Westminster. 2.000 pessoas compareceram à cerimônia dentro da abadia, enquanto do lado de fora multidões se reuniram no Parque Hyde e ao redor da abadia para assistir à cerimônia em telões e alto-falantes externos. A audiência na televisão britânica foi impressionante, com uma média de 32 milhões de espectadores, um dos maiores índices de audiência da história do Reino Unido. Entre as pessoas que compareceram estavam dignitários, celebridades e amigos de Diana, incluindo a primeira-dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton, a primeira-dama francesa, Bernadette Chirac, o tenor italiano, Luciano Pavarotti, e os músicos George Michael e Elton John. Elton John apresentou uma comovente versão de sua música Candle in the Wind, que ele reescreveu como uma homenagem a Diana, intitulada A Deusa Rosa da Inglaterra. O single se tornou o mais vendido até então na história da música no Reino Unido e nos Estados Unidos, com as vendas totais passando de 33 milhões de unidades. O surgimento de teorias da conspiração. Anos após a trágica morte da princesa Diana, surgiram inúmeras teorias da conspiração, lançando dúvidas sobre os acontecimentos daquela noite e sugerindo que vários indivíduos faziam parte de uma trama sombria em torno dos acontecimentos. Uma teoria que se espalhou sugeria uma conspiração da coroa britânica destinada a orquestrar a morte de Diana. As especulações foram alimentadas por Mohammed Al-Fayed, pai do namorado de Diana, Dodi Fayed, que estava com ela no acidente. A determinação de Mohammed em descobrir o que ele acreditava ser a verdade, juntamente com sua convicção de que havia uma conspiração para eliminar Diana e seu filho, alimentaram os rumores sobre as reais circunstâncias de sua morte. As investigações oficiais, tanto na Grã-Bretanha quanto na França, determinaram que Diana morreu de uma maneira consistente com os relatos da mídia após o acidente de carro fatal em Paris. No entanto, Mohammed e outros contestaram esta versão oficial dos acontecimentos. Em 2003, o mordomo de Diana, Paul Burrell, publicou uma nota que alegou ter sido escrita por Diana em 1993, onde aparecem alegações de que seu marido, o príncipe Charles, estava planejando um acidente no carro de Diana ao causar uma falha nos freios e buscar provocar graves ferimentos na sua cabeça, tudo para que ele pudesse se casar com ela novamente. Outra teoria sugeria que os paparazzi que perseguiam o carro no momento do acidente eram responsáveis pela morte de Diana. No entanto, as investigações concluíram que os paparazzi estavam a uma distância considerável do Mercedes S280 quando ele bateu e não eram unicamente responsáveis pelo acidente. O júri do inquérito britânico em 2008 concluiu com um veredicto de assassinato pelo motorista Henry Paul e pelos paparazzi, citando suas ações como fatores contribuintes ao acidente. Apesar dessas conclusões oficiais, as teorias da conspiração persistiram. Mohammed Al-Fayed disparou insistentemente estas alegações durante o inquérito e afirmou repetidamente que acreditava que seu filho havia sido assassinado com Diana. Ele chegou ao ponto de sugerir que a família real britânica havia orquestrado todo o evento para evitar que Diana se casasse com um muçulmano. Respostas às alegações e Operação Paget. Colin explicou ainda como a investigação sobre a trágica morte da princesa Diana foi completa e exaustiva. No início dos anos 2000, o ex-chefe da Polícia Metropolitana, John Stevens, conduziu um inquérito com o codinome Operação Paget para descobrir a verdade por trás do acidente fatal em Paris. Esta investigação teve como objetivo esclarecer os rumores e responder às teorias da conspiração que persistiram durante anos. Após o trágico acidente, todos os aspectos que levaram ao incidente foram minuciosamente investigados. O Dr. Monsef Darman e sua equipe médica, que atenderam Diana imediatamente após o acidente, foram colocados sob um microscópio. Apesar dos questionamentos intensos, eles se prontificaram plenamente aos investigadores, confiantes no profissionalismo e no cuidado que dispensaram a Diana. Enfrentando uma pressão significativa à medida que cada aspecto de sua conduta era examinado, eles permaneceram firmes, sempre dispostos a reafirmar sua dedicação e integridade nos seus cuidados médicos. Depois de entrevistar um renomado patologista forense britânico e analisar minuciosamente as evidências, Stevens fez uma declaração crucial, conforme relatado pelo jornal Daily Mail. Ele afirmou que os profissionais médicos envolvidos no tratamento de Diana eram altamente qualificados e experientes. Este foi um ponto significativo que destacou o conhecimento e sólida experiência do Dr. Darman e sua equipe. No entanto,
A investigação foi além das ações da equipe médica. A Operação Paget foi criada em 2004 para se aprofundar nas teorias da conspiração ao redor da morte de Diana. O primeiro relatório, publicado em 2006, e o inquérito britânico subsequente em 2008, concluíram que Diana e seu namorado Dodi Fayed morreram devido a um assassinato causado pela negligência grave tanto de seu motorista quanto dos paparazzi que os perseguiam. A investigação se mostrou legalmente necessária. Assim que o caso foi aberto no Reino Unido, as alegações de um crime ocorrido em solo britânico vieram à tona. Como os legistas são obrigados a encaminhar qualquer informação relevante para a polícia, a investigação foi iniciada. Declarações públicas, principalmente do pai de Dodi Fayed, Mohammed Al-Fayed, que alegava que o serviço secreto britânico orquestrou o acidente sob ordens da família real, também motivaram a abertura da investigação. A operação se tornou mais ampla com o tempo, cobrindo todas as alegações relacionadas e levando à produção de um relatório detalhado com 832 páginas compilado ao longo de quase 3 anos de trabalho. Uma equipe de 14 policiais com ampla experiência trabalhou no relatório com a ajuda de especialistas em investigação de acidentes, tanto no Reino Unido como em Paris. A dimensão e a dificuldade de um projeto como esse devem ter sido esmagadoras. Curiosamente, o interesse público na princesa Diana levou a Polícia Metropolitana de Londres a publicar o relatório na internet, mesmo que inicialmente ele fosse um documento interno. O custo da investigação ultrapassou 15,90 milhões de dólares. No fim, o relatório concluiu que todas as alegações de conspiração eram infundadas. As evidências apontavam para as mortes de Diana e Dodi como resultado de um trágico acidente. Um detalhe notável foi a análise da especialista forense Angela Gallup, que provou que Diana não estava grávida no momento de sua morte. É fascinante como um trabalho tão meticuloso foi necessário para acabar com esses rumores. Mas o que você acha? A Operação Paget finalmente desmentiu as teorias da conspiração? O que você acha de todas as coisas que o motorista da princesa Diana disse? Você acha que há por trás da morte dela do que apenas um acidente de carro? Deixe sua opinião nos comentários, gostaríamos de saber. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir e até a próxima.